Nossa história de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial e, principalmente, espiões. É uma história que envolve oficiais, que envolve complôs, que trata daquele lado obscuro por trás das batalhas, por trás das estratégias, mas que nunca pode ser subestimado, nunca pode ser silenciado. Porque na frente, ou melhor, por trás da guerra propriamente dita, aquela lutada com fuzis, explosivos, canhões, com aviões no céu ou navios no mar, existe outro tipo de guerra. É uma guerra secreta. É uma guerra oculta. É uma guerra que é travada atrás das escrivaninhas. Mas não apenas com cartas topográficas nas mãos. É uma guerra que é travada em silêncio, tentando obter o máximo de informações possível ou desviar o adversário, levá-lo para o caminho errado. É uma guerra que envolve homens, e nos últimos anos, também mulheres, que trabalham com o que é chamado de inteligência, a coleta de informações, a desinformação, a contra-espionagem. Todas atividades muito arriscadas e que às vezes levam os agentes ou seus superiores a tomar decisões até mesmo divisivas, muito difíceis, muito arriscadas, a ponto de até decidir trair o próprio país ou, pior ainda, e é o nosso caso, a pessoa no comando em nome de um ideal. Hoje vamos falar do almirante Wilhelm Canaris, o grande pai da Abwehr nazista, mas acima de tudo um homem, um oficial, um alemão que de nazista não tinha absolutamente nada e que depois de certas escolhas feitas na juventude, preferiu seguir por um caminho totalmente diferente. Nossa história começa em 23 de julho de 1944, estamos na Alemanha, estamos exatamente em Berlim, e naquela manhã de verão, um oficial, com seu elegante, mas aterrorizante uniforme preto, bate à porta de outro oficial. Não é um convite para o café da manhã, não é uma visita de cortesia. O homem que bate à porta se chama Walter Schellenberg. Já encontramos antes a mente diabólica por trás do sequestro dos espiões de Venlo. O vídeo está no canal. Schellenberg bate à porta de outro grande oficial, o almirante Wilhelm Franz Canaris. E quando Canaris abre a porta, sabe muito bem o que o espera. Ele não se surpreende ao ouvir Schellenberg dizer naquela manhã: "Almirante, o senhor está preso por crimes contra o Estado. Acompanhe-me." Schellenberg não está armado, mas atrás dele há soldados da SS totalmente armados. Canaris não oferece resistência. Não é a primeira vez que é levado. Meses antes, no início do verão, ele já havia sido colocado em prisão domiciliar. Porque há muito tempo, o regime nazista duvidava de sua lealdade. A lealdade de outro oficial, que, aliás, nunca havia se filiado ao partido. Outro oficial de quem já se sabia há muito tempo que não tinha grande simpatia, nem por Hitler, nem por toda a sua cúpula de hierarcas. Canaris sabia que sua hora, mais cedo ou mais tarde, chegaria. E naquela manhã de julho de 1944, ele vai ao encontro do longo destino que o espera. Mas como se chega àquela visita de Walter Schellenberg à casa de Wilhelm Canaris? Então precisamos voltar muito no tempo. Precisamos voltar aos anos 20, quando, pela primeira vez, um oficial chamado Wilhelm Franz Canaris é admitido no recém-criado Serviço de Espionagem Naval Alemão. Canaris é um veterano de guerra. Tem apenas 32 anos quando lhe pedem para participar da corte marcial que julga os assassinos de Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, os líderes da Liga Espartaquista. Mas o histórico de Canaris é sólido, é excepcional. Canaris lutou durante a Grande Guerra, primeiro a bordo de um cruzador. Ele havia participado da Esquadra do Atlântico Sul e, antes disso, da Esquadra do Pacífico Sul, do almirante Maximilian von Spee. O esquadrão, inicialmente baseado no leste asiático e depois transferido para o Atlântico Sul, era composto por 2 cruzadores blindados e um cruzador leve. O Dresden, no qual estava embarcado o jovem Canaris, havia levado os aliados a deslocar fortes contingentes navais justamente para caçá-lo e destruí-lo. Sobrevivendo à batalha em que o almirante von Spee encontrou a morte, Canaris e o Dresden optaram pelo autoafundamento para evitar entregar o navio aos aliados. Internado no Chile, Canaris conseguiu fugir em 1915 com uma fuga rocambolesca que incluiu até mesmo a escalada da Cordilheira dos Andes, até chegar à Argentina. Isso já revela muito sobre o caráter de Canaris.
Um homem enérgico que gostava de repetir que em suas veias corria sangue italiano e grego. Não há provas precisas dessas raízes estrangeiras em Canáris. Ele repetia que seus antepassados vieram de Como e que o sobrenome original da família teria sido Canarise. Outras vezes, ele dizia que sua família era aparentada com o almirante e político grego do século XIX, Dresden. No entanto, não há provas de nada disso. Não existe isso. As provas reais são aquelas do seu espírito batalhador. De volta à pátria, ele havia obtido o comando de vários submarinos. O U-38, o UC-27, o U-47, o U-34 e o UB-128. Submarinos com os quais, em 1918, o último ano da Grande Guerra, ele havia afundado vários navios ingleses e americanos. Canáris era um herói de guerra, mas, já nas fases finais da Grande Guerra, ele havia demonstrado interesse pelo que viria a ser conhecido como inteligência, a coleta de informações. Terminada a guerra, ele inicialmente se envolveu com os Freikorps. Depois, se tornou chefe daquele tribunal militar, em que sua opinião foi decisiva para absolver os assassinos de Liebknecht e Luxemburg. E posteriormente, ele foi enviado para realizar as primeiras missões de inteligência. Por exemplo, no Japão, em Osaka, era 1924. A Alemanha, a antiga Alemanha Imperial, agora a Alemanha de Weimar, tem forças armadas reduzidas. O Tratado de Versalhes foi particularmente duro. Entre vários detalhes, a Alemanha não pode desenvolver novos armamentos navais e novos submarinos. Para contornar essa proibição, o vice-almirante Adolf Zenker tentou uma aproximação com os ingleses. Uma aproximação que, no entanto, não deu frutos. Então, cabe a Canáris, enviado junto com Walter Lohmann, no Extremo Oriente, para montar um plano de cooperação entre magnatas alemães da navegação civil, comerciantes espanhóis, industriais, capitalistas de risco argentinos, a marinha espanhola e, obviamente, os estaleiros japoneses. Tudo para tentar reconstruir a arma submarina. A aventura dá errado. Canáris escapa por um triz do escândalo, o chamado caso Lohmann, que explode. É um caso que envolve o desaparecimento de grandes somas de dinheiro público. 27 milhões de marcos que somem no ar. Lohmann se confirma não como um servo do Estado, mas como um trapaceiro, um aproveitador. Canáris é uma vítima involuntária de tudo isso. Ele retorna ao país e se vê no centro das críticas, porque alguém também o acusa pela decisão de absolver os assassinos de Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg. A partir daí, estamos em 1928, a carreira de Canáris muda novamente. Chega de espionagem. Ele volta a bordo, não em submarinos, do velho couraçado Schlesien, o gêmeo do Schleswig-Holstein, do qual já falamos em outro vídeo. Canáris, por um certo período, navega pelos mares e leva os velhos navios sobreviventes à Grande Guerra para realizar cruzeiros de treinamento para os novos cadetes. Ao seu retorno à pátria, a Alemanha está mudada. Hitler está no poder. O pequeno cabo austríaco conseguiu o que queria do velho presidente Hindenburg. Ele conseguiu a chancelaria. Ele superou todas as várias crises. Canáris, inicialmente, se mostra entusiasmado com essa virada política. Ele mesmo, aos cadetes da Academia Naval Alemã, faz discursos sobre as virtudes do nazismo. Discursos que, por um lado, lhe atraem algumas críticas. Por outro lado, esses discursos lhe atraem a simpatia justamente do establishment nazista, que vê em Canáris um simpatizante, mesmo ele não sendo um membro filiado. Há até mesmo um relatório de um alto oficial da SS, Werner Best, que descreve Canáris como um nacionalista convicto. Cito: um simpatizante sincero da causa nacional-socialista. Esses relatórios acabam chegando à mesa de Hitler, que no final acaba se convencendo a colocar Canáris no topo da Abwehr, no lugar do capitão de mar e guerra, Konrad Patzing, que é forçado a se demitir justamente para favorecer a carreira de Canáris, promovido na ocasião a contra-almirante. Até esse momento, Canáris vê sua estrela em ascensão. Mas algo está mudando. Em meados dos anos 30, após a Noite das Facas Longas, começam a surgir os primeiros ciúmes dentro da Alemanha nazista. É algo que diz respeito a todos os estados totalitários. Para agradar ao ditador, todos competem para encontrar maneiras, métodos e resultados que possam agradar ao chefe.
Isso também acontece no campo da espionagem. Se nos anos seguintes, na União Soviética, a rivalidade entre a KGB e a GRU, a espionagem militar, se tornará lendária, assim como a rivalidade interna da KGB entre a primeira e a segunda direção central. Na Alemanha, dentro da Alemanha nazista, a Abwehr de Canaris tem seu contraponto e pior inimigo no Sicherheitsdienst, o serviço de segurança organizado por Reinhard Heydrich. Um serviço de segurança que se divide quando é criado o Reichs Sicherheitshauptamt, o alto escritório de segurança do Reich, dentro do qual o Sicherheitsdienst se torna o terceiro escritório. Depois, o quarto escritório, a Gestapo, a Geheimen Staatspolizei, a Polícia Secreta do Estado. E, por fim, o sexto escritório, o Ausland SD, a espionagem estrangeira. A espionagem estrangeira realiza dentro das SS operações espetaculares, como a de Venlo. A espionagem interna, o SD, cuida de outras operações sujas, como a do Salon Kitty. Ou então forjando provas contra outros oficiais alemães, Werner von Blomberg, Werner von Frisch, grandes oficiais que são forçados a renunciar. Um porque é acusado de ter se casado com uma prostituta, outro porque é acusado de ser homossexual. Canaris fica enojado com tudo isso, mas resiste. Dentro do regime nazista, ele ainda tem alguns aliados, ainda tem superiores que acreditam nele. Mas quanto mais o tempo passa, mais Canaris percebe como o regime nazista, que ele mesmo havia descrito como uma bênção para a Alemanha, é na verdade uma verdadeira maldição. Por esse motivo, a partir de 1938, Canaris toma uma decisão de romper com o nazismo. Ele coleta informações, mas não para a Alemanha, e sim para outros países, repassando-as a franceses, republicanos espanhóis e ingleses. Informações e mais informações e mais informações. As primeiras diziam respeito ao Anschluss, ou seja, a decisão de Hitler de anexar a Áustria, de criar o grande Reich alemão. As informações que ele fornece aos franceses são precisas. Mas, para sua grande decepção, França e Inglaterra deixam passar. Canaris, porém, não desiste. Continua coletando informações e tecendo sua teia, criando o que seria conhecido como a Orquestra Negra, um grupo opositor ao nazismo. Membros do Ministério das Relações Exteriores, o general Ludwig Beck, forçado a se demitir do cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, o secretário de Estado, Ernst von Weizsäcker, o general Erwin von Witzleben, o coronel Hans Holster. É o núcleo inicial daquele grupo de conspiradores que alguns anos depois tentará a Operação Valkyria. Sobre os acordos de Munique, falamos sobre isso no mês passado. Você encontra o vídeo no canal. Canaris põe as mãos em outro plano, o Fallgrün, o Plano Verde, o plano de intervenção militar nazista na Tchecoslováquia. Caso as conversas anteriores aos acordos de Munique não dessem certo, Canaris envia tudo isso para a Grã-Bretanha. Ele espera que os ingleses entendam que é hora de intervir. Mas, mais uma vez, os ingleses escolhem outro caminho. Não mais o de virar as costas e fingir que nada está acontecendo, mas o do apaziguamento, da vontade de negociar com Hitler, de encontrar um acordo pacífico. É nesse momento que Canaris entende que ingleses e franceses não terão nenhuma intenção real de desafiar Hitler, até que Hitler dê o primeiro passo no campo de batalha. Enquanto isso, Canaris segue organizando sua rede de espiões no exterior. Ele utiliza, por exemplo, nos Estados Unidos, um afrikaner, Fritz Joubert Duquesne, um homem que Canaris já conhecia desde a Grande Guerra. Um homem que se tornaria famoso por ser talvez o mais conhecido dos agentes duplos dentro dos Estados Unidos. A rede de Canaris nos Estados Unidos, uma rede de espiões, só será desmascarada após 2 anos de investigação do FBI. Somente em 28 de junho de 1941, o FBI conseguirá prender Duke Duquesne e outros 32 espiões nazistas. Espiões que transmitiram à Alemanha informações secretas sobre armamentos e estaleiros navais. Sobre as políticas econômicas de Roosevelt, Canaris continua coletando informações. Ele faz o seu dever. Mas, por outro lado, ele tem seu segundo trabalho, o de conspirador. E é um trabalho muito arriscado, mas sua posição é clara. Principalmente quando, em meados de setembro de 1939, ele vai à Polônia. O incêndio da sinagoga de Bezin, com 200 judeus poloneses amontoados dentro pelas SS, o choca profundamente. Aquilo não é guerra. Não pode ser chamado de guerra. Aquilo é um massacre. É um massacre que tem um mandante claro, Hitler,
e um executor, seu regime. Canaris, desde aquele dia na Polônia, continua reunindo ao seu redor um círculo de oficiais leais e de personalidades hostis ao regime, todos dispostos a sabotar o próprio regime. De dentro, até elaborar um plano de ação para eliminar Hitler de uma vez por todas. Mas não é fácil. Não é fácil porque Canaris percebe, até mesmo durante seus contatos clandestinos com o MSX britânico em Zurique e na Espanha, via Gibraltar, que está sendo cada vez mais vigiado. A rivalidade interna entre os serviços da Alemanha nazista se torna lendária. Schellenberg não vê com bons olhos as ações da Abwehr. Para ele, a Abwehr é composta apenas por velhos remanescentes da antiga Alemanha, aquela do Reich do Imperador Guilherme ou simplesmente da República de Weimar, que não tem como voltar. Acima de tudo, Schellenberg e acima dele, Rainer Heydrich e Himmler não confiam em Canaris. O fato de o almirante nunca ter se filiado ao partido soa como uma espécie de condenação antecipada. O fato ainda de que os oficiais de Canaris no exterior sejam vistos conversando com oficiais ingleses e americanos entra nos dossiês e se torna cada vez mais volumoso, como um ato de acusação contra o próprio Canaris. Canaris, enquanto isso, instrui seus agentes a agirem com cautela, mas também a fazerem o possível para sabotar a máquina de morte nazista. É o que acontece, por exemplo, em maio de 1941, com o resgate de cerca de 500 judeus holandeses, pessoas que recebem uma identidade alemã falsa, que em outros casos são designadas e registradas como agentes da própria Abwehr e recebem documentos para deixar a Alemanha. Demora um pouco até que o SD perceba isso, mas quando acontece, Himmler insiste. Canaris não pode mais dirigir a Abwehr, e em fevereiro de 44, o Reichsführer da SS tem seu pedido atendido. Canaris é demitido com uma carta expressa de Hitler. Em seu lugar, assume seu inimigo declarado, o Brigadeführer Walter Schellenberg, já chefe do 6º Departamento da Reichssicherheit, o Ausland SD. Schellenberg leva algumas semanas para reconfigurar a Abwehr, expurgando todos os fiéis a Canaris. Quem é suspeito de cumplicidade com o inimigo é entregue aos cuidados da Gestapo. Canaris acaba em prisão domiciliar. É interrogado várias vezes em sua casa, mas também na Prinz Albrecht Strasse. Não lhe é feito nenhum mal. Mas o próprio Canaris sabe que, de um lado, não há nada de bom a esperar de Schellenberg, e do outro, há algo prestes a explodir. São as bombas do coronel von Stauffenberg, bombas que o próprio Canaris conseguiu com os ingleses, oficialmente apreendendo o explosivo plástico e os famosos lápis ingleses de ignição de agentes britânicos, na verdade fornecidos pelo MI6 sob um pretexto. São as bombas que o tenente-coronel Mersford Kirchheim estudou e preparou para Stauffenberg. São as bombas que são detonadas, na verdade apenas uma, a outra infelizmente não é acionada. Na Wolfschanze, a Toca do Lobo em Rastenburg, ao meio-dia de 20 de julho de 1944. Nesse momento, Wilhelm Canaris está em sua casa, em Berlim. Está informado sobre o plano, mas não pode fazer nada. Não pode sair de casa, mesmo tendo sido liberado da prisão domiciliar, sabe que está sendo vigiado. O fato de que, naquele dia caótico, as tropas alemãs obedecem às ordens de von Stauffenberg e prendem muitos oficiais da SS. Isso não muda a desconfiança de Canaris, que se transforma em terror quando ouve o rádio. A mensagem de Hitler, que afirma estar vivo, ter sobrevivido ao atentado e faz um anúncio. Vingança! Uma vingança que é imediata. Para as pessoas presentes no Bendler Block, no alto comando do exército, ou para quem colaborou na Toca do Lobo, como o general Feldibel, é uma vingança que chega tarde para muitos, inclusive Canaris. A vingança se manifesta através daqueles golpes na porta dados por Walter Schellenberg. Na manhã de 23 de julho de 1944, Canaris já sabe o que esperar. Seu sucessor, Schellenberg, já havia prendido Hansen, o oficial que Canaris havia deixado para trás dentro da Abwehr. Hansen havia admitido seu próprio papel dentro do complô de 20 de julho, mas, durante os interrogatórios com tortura, acusou Canaris de ter sido a fonte espiritual de toda a orquestra negra. Não havia provas concretas de cooperação e envolvimento dentro do complô, pelo menos em sua fase operacional final. Mas
Bastaram as palavras de Hansen, que destacaram a origem dos dispositivos de plástico e dos lápis ingleses, para incluir Wilhelm Canaris na lista dos suspeitos de conspiração. Levado mais uma vez para a Prinz Albrechtstrasse e trancado nas celas abaixo da sede da Gestapo, Canaris foi interrogado repetidas vezes. Interrogatórios duros, com uso até mesmo de tortura, até a decisão final de levá-lo ao campo de Flossenbürg. Junto com outros conspiradores, com ele, por exemplo, também muitos outros participantes indiretos do golpe fracassado de 20 de julho, em Flossenbürg, Canaris chega em péssimas condições, já julgado por um tribunal sumário da SS com Otto Torbeck e Walter Uppenkotten, respectivamente, como juiz e como promotor público. A sentença já está decidida. Morte. Junto com ele são condenados Hans Oster, Karl Sach, Dietrich Bonhoeffer, Ludwig Gehre. Na última noite em Flossenbürg, Canaris, usando o velho sistema dos marinheiros, o código Morse, com uma pedra em sua cela, bate na parede uma mensagem. Nariz quebrado, mandíbula quebrada. São minhas últimas horas. Morro consciente de não ter traído a Alemanha. A ordem para a execução chega a Flossenbürg justamente naquela noite. Está assinada por Jürgen Stroh, um sanguinário açougueiro da SS. É 8 de abril de 1945. Na manhã seguinte, Canaris, junto com os outros conspiradores levados para lá, é literalmente despido. Chega nu ao cadafalso. Não diz mais nenhuma palavra. Colocado em uma cadeira, ele é estrangulado até a morte com um fio de arame. No dia seguinte, os últimos guardas de Flossenbürg queimam os corpos de Canaris e dos outros condenados à morte e preparam a evacuação do campo. Os aliados estão próximos, mas não o suficiente para salvar Canaris. A memória de Wilhelm Canaris permanece como a de um oficial que fez uma escolha precisa na guerra subterrânea dos espiões, mesmo permanecendo fiel ao seu dever, mesmo coletando informações como era sua obrigação. Ele escolheu não servir a uma ditadura brutal. Ele escolheu a humanidade. Ele escolheu conscientemente um caminho arriscado que o levou, no final, à morte para afirmar a dignidade do homem antes e do oficial depois, contra a monstruosidade de uma ditadura. Se hoje lembramos de Wilhelm Canaris, Hans Oster, Karl Sach, Ludwig Gehre e de todos os outros homens da Abwehr que pagaram com a vida por tomar partido, não podemos fazer outra coisa senão compreender suas razões. Compreender que diante de ordens desumanas é possível desobedecer. Que diante da pretensão de exterminar populações inteiras, não se deve olhar para o outro lado, nem se entrincheirar ou se esconder. Por trás da suposta validade do axioma, as ordens devem ser cumpridas, como teria sido papagueado por muitos outros oficiais e chefes em Nuremberg. Algo pode ser feito. Isso pode colocar vidas em risco, principalmente de quem faz essa escolha. Mas ainda assim é algo. Mostra que não existe culpa coletiva. Que nem todos os alemães eram nazistas. Que não é verdade que ninguém teve coragem de levantar a voz, de dizer não. Wilhelm Canaris, com seu sacrifício e, antes disso, com suas ações, demonstrou que houve oficiais que, mesmo não sujando diretamente as mãos em Rastenburg naquela manhã, fizeram o possível por uma mudança na Alemanha. Eles não conseguiram, mas isso foi suficiente para fazer os aliados entenderem que a Alemanha não precisava de uma punição draconiana como em 1918 a 1919, precisava ser reformada, reeducada, trazida de volta ao convívio das democracias, justamente graças a esse sacrifício. Como está escrito na Bíblia, o Senhor dos Exércitos prometeu que pouparia Sodoma e Gomorra se encontrasse um homem justo. Wilhelm Canaris era um dos homens justos de uma Alemanha monstruosa, e com sua morte, e antes disso, com suas ações, ele deu esse sinal. Um sinal que deve nos fazer refletir até hoje.